Olá, tudo bem? Me chamo Alex, faço sistemas de informação, ainda sou estudante. Hoje estamos aqui nessa nossa segunda aula de Java. Não é bem a segunda aula, porque na primeira, apesar de ter ensinado algumas coisas, não foram realmente relacionadas à programação da linguagem. Vim mostrando algumas curiosidades sobre como que surgiu, quem foi que criou, como que foi até o processo criativo do nome Java, que na verdade era para ser o Arc antes, aí o Java veio do café onde os programadores se reuniam para alinhar as ideias, ou às vezes somente para descontrair, tanto que a logo é uma xicarazinha de café. Mostrei também como que funciona o garbage collector dele, que é quando ele mostra itens inúteis na sua linguagem, ele exclui elas para que não ocupe espaço. Mostrei também como que funciona a tradução do código, que ele traduz para bytecode, e aí ele depois traduz do bytecode para uma linguagem compatível com a do sistema, seja ele MacBook, Linux, Windows, Android. Ele sempre vai conseguir fazer essa tradução de maneira simples e segura, tanto por isso que ele se tornou uma linguagem tão popular. Mostrei alguns conceitos também sobre a programação específica, daquele exemplozinho do Hello World, que sempre tem. É super interessante, mas agora a gente vai aprender mais sobre a programação em si mesmo, né? Aqui no começo, eu vou dar uma ideia do que é strings, caso você ainda não esteja familiarizado com essa parte da programação. String é uma coisa que... String int, né? A gente usa em todas as linguagens, é uma coisa super presente. A gente não estuda programação sem falar disso pelo menos uma vez por dia. É, a string é uma sequência de caracteres alfanuméricos como palavras, frases e símbolos. Ela pode armazenar palavras, frases ou símbolos. Ela é representada entre aspas, simples ou duplas. Como quando a simples é só quando é um pontinho de cada lado, e a dupla é quando são dois pontinhos aspa. Em linguagem de programação como Python, C++, Java e entre outras. O exemplo da string Olá Mundo, 123, gato. Vocês podem ver, o string pode ter o olá com acento, com vírgula, mundo, vírgula, aqui números 1, 2, 3, que gato com letra maiúscula, escrito somente também em letras, sem símbolos alguns. Lembre-se disso, string pode conter letras, números, passos e caracteres especiais. Mas aí você me pergunta, por que então a gente não usa string em vez do int? Por que a gente precisa do int, sendo que as strings também armazenam um número igual a elas? Que seria o que a gente veria aqui, né? Que é o int, ele armazena um número inteiro, positivo ou negativo, sem partes decimais. Ele é usado para representar quantidades inteiras, como contagem, índices, idade, etc. Exemplos de inteiros 0, 1, menos 5, 100. Em linguagem de programações, os inteiros são usados para cálculos matemáticos. A gente também tem o opositor dele, que é o float, né? Não é o opositor, mas ele, em vez de ele ocupar só o 0, 1, menos 5 e 100, ele também armazena números com vírgula. Ele pode ser 1,05, 0,1, 0,100. Ele pega esses números picados. Eles fazem na prática, o int e o float fazem a mesma coisa, mas a diferença é que o float ele armazena outro tipo específico de números também. Mas aí a gente volta para aquelas duas perguntas. Por que a gente não usa a string? Por que o int ele é usado sendo que o float faz a mesma coisa e armazena mais números que ele? A string, você não consegue usar ela para fazer contas. Somente o int e o float são usados para cálculos matemáticos. Na programação, quando você faz uma idade vezes alguma coisa, dividido com alguma coisa, você está envolvendo a variável num cálculo matemático. Você não consegue envolver o cálculo matemático numa string. A string são somente palavras, coisas escritas, com pontuações, letras e números, mas não funcionam para fazer contas. Já o int e o float funcionam, mas ainda assim fica aquela coisa. Por que o int ele é tão usado, sendo que o float ele faz a mesma coisa, só que ele armazena um tipo a mais de números, né? Ele é mais completo do que o int. O int ele ocupa menos espaço na variável. O float, mesmo que você não use o espaço todo, ele ocupa uma parte maior do espaço. Talvez num código com 3 linhas que a gente faz no exercício não faça tanta diferença, mas pensa que numa empresa que tem um banco de dados enorme,
que faça perguntas para todos os tipos de usuário, que armazene todos os tipos de dado. Às vezes, quando a idade, por exemplo, vale muito mais a pena você guardar num int do que no float, porque ocupa menos espaço e idade nunca é pela metade. É sempre tantos anos e tantos meses, ou somente tantos anos, cara. Dependendo da empresa, pede somente os anos, né? Hospitais, que normalmente tem a questão de pedir quantos anos e quantos meses você tem, mas ainda assim não são números quebrados. Número fixo é outro número fixo, não é um número fixo, vírgula, tipo 18 anos, vírgula 5 meses, não tem essa. Até porque não daria para fazer um 5,12, né? Se alguém tivesse 12 meses ou 11 meses, coisas do tipo. O Public Static Void Main, como eu mostrei na outra aula, na anterior, ele é complicado. Não espere que você vai entender ele de primeira, porque nem eu entendi quando eu comecei a faculdade. Ele é quase uma lenda, né? Você não entende ele, você se acostuma a usá-lo. A declaração Public Static Void Main é um elemento fundamental em programas Java. Vamos entender o que cada parte significa. O public indica que o método main pode ser acessado de qualquer lugar, ou seja, é público. Que da mesma forma que eu falei, você pode trocar ele por um private e colocar uma senha para que ele seja acessado. A main não vai ser acessada se você colocar aqui privado. O static significa que o método pertence à classe em si, não uma instância específica dessa classe. O static funciona para quando você for buscar alguma variável anteriormente, tem que deixar claro quando você não vai buscar que o static ele não está sendo buscado. Aquela variável é dali, ela foi criada ali, ela é feita para ser usada naquele espaço. O void indica que o método não retorna nenhum valor. Quando você faz um método e você coloca o void, ele não retorna nenhum valor. Ele vai ficar, ele não vai salvar as alterações. Mais pra frente a gente entende melhor o que significa cada método. E o nome do método é o main, é o ponto de entrada para a execução do programa. O string, colchetes args, é um parâmetro do método. Aqui o args é um array de strings que pode conter argumentos passados para o programa na linha de comando. Aqui é basicamente o que a gente escreve, ele vai ficar salvo dentro da string. Função do main. O método main é o ponto de partida para a execução do programa Java. Quando você executa um programa Java, o sistema procura o método main e o executa. Qualquer código dentro do bloco colchetes do main será executado. Em resumo, o Public Static Void Main é onde seu programa começa a rodar. É aqui que você escreve o código que deseja executar quando o programa é iniciado. Ele sempre vai estar ali presente. Você vai precisar alterar ele em poucas situações, em situações específicas, mas ele sempre vai ser o início do seu código. Aqui printando em Java, da mesma forma que eu mostrei na aula anterior, public class app, public static void main, string, args. Outro exceptions aqui nessa situação, eu coloquei ele, mas não ficando com ele, talvez não seja necessário. Aqui mesmo eu alterei, que está o olá Alex da aula anterior. Aqui se a gente executa ele, vai colocar aqui o olá Alex, porque a gente printou ele, e aí ele printou o que estava dentro dos parênteses, dentro das aspas, junto com uma ponto e vírgula no final para finalizar o programa. Aqui a gente vai avançar para a biblioteca Javax. A biblioteca Javax, ele é a biblioteca que tem o comando para você solicitar que o usuário insira uma variável. Então aqui lendo o programa para vocês. O import ele está puxando a biblioteca, ele está buscando isso aqui na memória, que é o javax.swing.joptionPane. Não se esqueçam quando escreverem que o JO são maiúsculos e o P também é maiúsculo, também com ponto e vírgula. Aqui public class exemplo javax, que é o nome do nosso trabalho. Public static void main strings, args, abre o colchetes, string nome. Aqui a gente está definindo já uma string, da mesma forma que eu mostrei ali anteriormente para vocês. A string é onde você armazena, aqui vai ser o nome do usuário. Então, não é número, não precisa usar para fazer conta, somente uma string é ponto e vírgula.
que é como é o comando que você usa, o nome. Isso quer dizer que tudo que tiver para cá vai ser armazenado aqui dentro do nome. Então, ó, joptionpn, pronto, show input dialog. I e D também são maiúsculos. O S não é maiúsculo, tem que realmente ter as letras maiúsculas em específico, elas têm que estar maiúsculas. Não dá para deixar as minúsculas, senão o código não funciona. Se eu, por exemplo, aqui tirar D, deixar minúsculo, ele dá erro, ele não funciona mais. Inclusive o message que está escrito aqui é uma funcionalidade do VS Code, né? Ele está mostrando o que é cada coisa, mas isso aqui a gente não escreve. Só realmente está indicando o que faz, que aqui é a mensagem que vai aparecer para o usuário, de qual é o seu nome. E aqui embaixo, o joptionpn.showMessageDialog, que também tem um M maiúsculo, ele começa com null, vírgula, o seu nome é, mais nome. Tá vendo que isso aqui é nosso escrito, isso vai aparecer na tela para o usuário, mais nome, quer dizer que daí vai aparecer isso que nós escrevemos, mais o valor dessa variável aqui, que depende do que a pessoa vai escrever aqui em cima. Vírgula. Quando você coloca, depois do que você já escreveu seu texto, vírgula, e só um texto, vamos dizer aqui, perdido, ele vai identificar como o título do que vai aparecer. Vocês já vão ver isso na prática. No final, joptionpn.information_message, fecha o parênteses, ponto e vírgula. Vamos executar eles para vocês verem como funciona. Aqui ele me deu uma caixa de diálogo, ele não aparece aqui embaixo como quando a gente usa o system out. Aqui vamos colocar Alex. O seu nome é Alex, tá vendo? O seu nome é, dois pontos, um espacinho aqui para o nome não ficar colado, mais nome, que é a variável que eu coloquei aqui. Se eu colocar qualquer outro resultado aqui que não seja Alex, se eu for Paulo, seu nome é Paulo. Ele está colocando... e o resultado também. Aqui, ó. Esse aqui é o título, tá vendo? Se você quiser deixar ele mais destacado, deixa ele em caps lock. E ó, se eu tirar o espaço daqui também, vamos ver como que fica. Aqui ó, João. O seu nome é João. Resultado em caps lock. E aqui embaixo sem espaço, fica feio, né? A gente tem que colocar sempre um espacinho depois dos dois pontos. A gente pode ver aqui que deu tudo certo. Espero que vocês tenham entendido aqui essa parte do joptionpn. Ele recebe informações e aqui ele mostra na tela como uma caixa de diálogo. Ele não vai aparecer embaixo do mesmo jeito que aqui aparece. Que aparece aqui embaixo, o Olá Alex, aqui nesse, ele vai aparecer na tela como uma caixa de diálogo, né? Um pop-up na tela sobre o assunto que a gente colocou. Dando uma olhadinha aqui agora no próximo. Aprendendo a usar os ifs, né? Isso é uma coisa super importante, porque ele é uma estrutura de controle. Ele permite executar um bloco de código caso uma condição para ele seja verdadeira. Aqui dando uma olhadinha. Não, na verdade, a gente já vai para o if. Tem aqui também um exemplo prático do do string e int. Ó, deem comigo aqui. Aqui era um programa que desenvolve um programa que receba o nome e 3 notas de um aluno e calcule sua média. Int N1, N2, N3. Vamos supor que essas são as notas. Como aqui o usuário vai ter que digitar, na maioria das vezes ele recebe somente como string. Você tem que transformar a string em um int. Então, ó, string S1, string S2, string S3. Aqui a gente já fez tudo de uma vez. E a gente montou a string e já fez a pergunta ao mesmo tempo. String tal igual a joptionpn.showInputDialog, digite sua nota 1. Mesma coisa embaixo com digite sua nota 2. Mesma coisa embaixo dela com digite sua nota 3. Um espacinho depois dos dois pontos, fecha parênteses, ponto e vírgula.
N1 igual a integer.parseInt, abre parênteses e depois fecha, com o S1. O S1 é a nossa string número 1, ponto e vírgula. O que o integer parseInt faz? Ele transforma o que tiver no colchete da frente em int. Existem alguns casos que ele não consegue converter, mas aqui nessa situação ele está convertendo uma string que são só números. Se fosse letras ele não ia fazer, porque ele ia falar que não tem como transformar letras ou números, caracteres especiais em int, somente números. E aqui ele transforma no N1, N2, N3 com a nota S1, S2, S3. E aqui embaixo a gente faz a conta. A gente cria outra variável, que é int, igual a N1 mais N2 mais N3 dividido por 3. Que aqui a gente pegou as 3 notas, somou elas e dividiu por 3. Que a gente vai pegar a nossa média. Vamos executar para ver como funciona. E aqui embaixo é somente a resposta que ele vai dar. A média é, dois pontos, espaço, fecha aspas, mais média, vírgula, título, mensagem, vírgula, optionpane, ponto information, underline message. Digite sua nota 1. Vamos fazer aqui uma que dê fácil para saber qual que é a nossa média. Se a gente colocar todos 8, vai dar nossa média é 8. Se nós colocarmos outra aqui, 10, outra 5, outra 8, nossa média é 7. Que passo, a média é espaço mais média, que aqui é o que está escrito aqui, é o que está escrito aqui. Título, mensagem, tudo maiúsculo, caps lock aqui em cima, mostrando como um pop-up, não aqui embaixo. Agora dando o exemplo dos ints, né, que eu fiquei por dever. Public class, exemplo if, que é o nome do trabalho. Public static void main, abre parênteses, string, colchetes, args, fecha parênteses, abre. Aqui, ele não estou pedindo para que ele peça para o usuário, isso aqui eu defini já a idade da pessoa. Int idade igual a 18, um ponto e vírgula. If, se, né, vamos pensar, se a idade for maior ou igual a 18, o system.out vai exibir você maior de idade. Caso não seja o else, se não, o system.out vai falar que você é menor de idade. Aqui vamos executar para ver como vai aparecer. 18. Então vamos supor que idade é isso aqui. Então idade 18 é maior ou igual a 18. Ele é igual. Então aqui ele vai mostrar que a gente é maior de idade. Agora se eu colocar 16, ele vai executar de outra maneira. Você é menor de idade. Esse aqui, ele descartou esse aqui, não deu certo, então pula pro próximo. O else, ou se não tem condição. Caso não aconteça o anterior, ele executa, independente do que aconteça. Se não aconteceu o anterior, ele executa. Aqui debaixo a gente tem já o exemplo do else, que eu vou mostrar aí para vocês também, mais um exemplo de if else. O else é usado em conjunto com o if. Ele especifica um bloco de código a ser executado quando a condição do if for falsa. Aqui demonstrando como funciona o if else, né, do segundo exemplo. A gente tem aqui o public class if else, que é o nome do trabalho. Public static void main, string args, abre colchetes, int, nota igual a 75. Que eu também não pedi para que o usuário digitasse, não só por capricho, era realmente para poupar ali de não ter, já que o objetivo aqui é mostrar como funciona o if e o else. O if, se a nota for maior ou igual a 60, você passou. Else, caso contrário, system.out, você não passou. Aqui vamos ver como que ficaria. Se a gente colocasse só para 75, você passou. Ele deu a resposta de que a gente passou.
Se eu colocar 59, que é um ponto abaixo aqui do que foi estabelecido para se você passou ou não, vamos ver o que ele vai avisar. Você não passou. Se eu colocar 60, que é a opção aqui de maior ou igual, que é igual, ele vai dar você passou. Ele vai dar a resposta, porque a gente colocou igual aqui. Caso contrário, se não tivesse igual, se fosse só maior, quando a gente tenta executar, ele ia dar você não passou. Mas como a gente colocou o maior ou igual, ele vai executar da maneira correta. Aqui pensando no próximo exemplo do não do else, agora a gente vai para o nosso primeiro exercício. O primeiro exercício é escrever um programa que leia dois números e exiba a soma deles. Nesse aqui você vai ter que utilizar o JOptionPN, porque ele tem que ler dois números, o usuário vai digitar dois números, depois só o algarismos de soma, né, que é o mais, para somar eles em outra variável. Você vai criar uma variável para ficar acumulada a soma deles e vai somar os dois números. Igual a gente fez aqui em um exercício parecido, que era das notas. A gente criou variável int de média, depois somou tudo, e aqui embaixo a gente demonstrou qual que era o resultado. Vocês vão fazer algo parecido, só que no exercício de soma. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, daqui a pouco eu volto com o resultado.
Aqui trazendo a resolução do exercício para vocês. Ele é mais fácil do que a gente imagina, um exercício bem inicial mesmo. Somente soma, porque eu até coloquei uns comentários, né? São um código também aqui interessante para vocês verem, duas barrinhas. Ele forma um comentário, você escreve aqui tudo que você escrever, ele não vai entrar por código, vai ficar à parte, o programa não lê o que está escrito aqui. Começa com o import javax.swing.jOptionPane. Public class, normal, exerce soma, que esse aqui é o mesmo nome do trabalho. Public static void main. Ok, string número 1, né, número 1 string, igual a jOptionPane. Pronto, show input dialog, que ele está solicitando para que o usuário digite uma mensagem, uma variável. Digite o primeiro número. Int num1 igual a integer.parseInt num1 string. Que o que ele está fazendo? Está pegando o que o usuário digitou em cima e transformando em string. Já que a gente vai somar, a gente tem que fazer com que a string vire um int, né? Ou um float, mas aqui a gente não vai usar o float, pois é a mesma coisa, mas o int é mais simples, ocupa menos espaço, ele é um pouco mais interessante nessas situações onde a gente vai fazer uma soma simples com números inteiros. Obtemos o primeiro número, né, do usuário, agora a gente vai obtendo o segundo número do usuário. String num2 string jOptionPane.showInputDialog, digite o segundo número, novamente solicitando para que o usuário digite o número. Lembre-se sempre também do ponto e vírgula. Ele sempre pega a gente no final, a gente coloca, não está funcionando, tem alguma coisa dando errado, a gente sempre precisa colocar ele. Int num2 igual a integer.parseInt, transformando o número 2, ou não, o número 2 na string, número 2, em um int número 2. Agora calculando a soma, a gente cria mais uma variável que vai armazenar o resultado da soma do num1 e do num2. Aqui, jOptionPane.show message dialog, parente null, a soma é mais soma. Vamos tentar executar para ver como que fica. Vamos digitar o primeiro número, vai ser 5. E o segundo vai ser 6. A soma do 5 com 6 dá 11. Então o nosso programa está funcionando e ele está exibindo a mensagem da forma correta. Pode ver que aqui eu não coloquei título, né? Mas aí ele já coloca automaticamente que o nome é mensagem. Dando uma olhadinha agora na nosso segundo exercício. Deixa eu abrir aqui mais uma vez só para caso vocês queiram dar mais uma olhadinha sobre mais alguma coisa. Aqui de novo, lembre-se que na parte cinza não precisa escrever ela. Isso aqui ele está vindo automático do próprio VS Code. Que inclusive, bom deixar claro que para baixar o Java, você pode também usar outras maneiras, né? Eu uso o VS Code porque eu prefiro, eu acho mais fácil baixar o JDK, né? Que é o executador dos códigos em Java, no próprio VS Code. Eu tentei já baixar pelo Eclipse, mas não me adaptei ao Eclipse, eu prefiro o VS Code, acho mais organizado e também é uma plataforma que já engloba todas as outras linguagens de programação. Eu não preciso baixar uma para cada tipo de programação, igual é o Eclipse. Aqui eu posso tanto ter o Java, quanto o Python, quanto outras linguagens diferentes. É interessante isso, e ele já dá. E você não precisa fazer todo aquele rolê de ir atrás em algum lugar na internet de como baixar o arquivo JDK, que é chatinho e é meio complicado, né, de você ir saindo buscar link na internet. Tanto perigo hoje em dia é que às vezes você acaba baixando alguma coisa errada. Voltando para o exercício, faça um programa que peça um número e depois verifique se o mesmo é par ou ímpar. Nesse aqui você vai precisar usar jOptionPane também, você vai precisar usar símbolos matemáticos, né, porque para identificar se o número ele é par ou ímpar, você vai precisar fazer divisão. Vai precisar usar o ponto e vírgula, vai precisar usar int, vai precisar talvez usar float. Vocês decidem, vejam como sai melhor. Daqui a pouco eu volto com o resultado dessa nova questão também.
retomando aqui, né, como resolução do nosso exercício, nós temos aqui o par ímpar, né, que o programa que eu fiz, né, do exercício. A gente começa com o import, Java, que a gente quase sempre vai ter que usar ele. Aquela questão também que eu falei que a biblioteca do Java é muito rica. A gente usa muitas funcionalidades da biblioteca, são bem interessantes e úteis. Aqui public static void main, tal. String, no string, igual a joption.pn.show input dialog, message, digite um número, ponto e vírgula. Aqui embaixo a gente tem um integer, e aqui if, a gente usa um if nesse. Abre colchetes e fecha aqui, colchetes não, parênteses. Número é porcentagem, que é o resto, né? Ele vai ver o que sobra. Então, a variável que a gente digitar, se o resto dele, a divisão dividido por 2 sobrar zero, se não sobrar nada na divisão entre o número que a gente escolheu dividido pelo 2, não sobrar nada, aí o número é par. Caso sobre algo, o número é ímpar. Então vamos executar aqui para a gente dar uma olhadinha se funciona. Número 5 é um número ímpar. Número ímpar, porque 5 vezes 2 vai sobrar número, nunca vai fazer uma divisão correta, né? Uma divisão certinha. A gente pode testar algum outro número que seja par. O número é par. A gente tem um número par aqui que é o 10. Nesse daqui a gente usou, né, o if, para vocês verem como que o if é interessante, como ele é importante para programação. Isso pode ser algo que eu tenha bobeado e não ter explicado para vocês antes, mas dentro do if tem que ter um igual igual, não é só um igual igual aqui, né, que é para assimilar as variáveis. Tem que ter um igual igual dentro do if, dentro dos parênteses. Aqui mostrando para o próximo exercício. Peça ao usuário que digite seu gênero e de acordo com o resultado saia bom dia, senhor, o nome da pessoa, ou bom dia, senhora, de acordo com o gênero dela. Ou gênero inválido, caso seja digitada uma variável incorreta. Se a pessoa digitar um número ou qualquer outra coisa que não seja masculino ou feminino, vai dar um gênero inválido. Vou deixar aí mais um tempinho para que vocês respondam. Logo volto com as respostas.
Voltando aqui com a resolução do exercício para vocês, do peço ao usuário que digite seu gênero e de acordo com o resultado saia bom dia senhor, nome, bom dia senhora, nome ou gênero inválido caso seja digitado uma variável incorreta. Nosso último exercício também importando a biblioteca. Aqui eu deixei ali mais espaçadinho o código para mostrar para vocês por fases, porque eu acredito que esse seja o mais complexo entre os que a gente já viu. Nós temos aqui string nome, option pane, .show input dialog, digite seu nome. Que vai ser o primeiro passo, a gente vai digitar o nome da pessoa para que no final apareça o senhor, nome. Ou senhora, né, no caso. A string, né, digite o sexo M para masculino ou F para feminino. Vocês vão entender qual que é o ponto de eu ter deixado só uma letra para fazer isso. Quando a gente digita masculino, se a pessoa digitar qualquer letra errada, colocar um ponto final, colocar alguma coisa, vai dar errado. A pessoa tem que digitar exatamente da mesma maneira que eu coloquei dentro do if. E aqui entra outro problema também. Mesmo que a pessoa digite M ou F, se ela digitar um M minúsculo e no if eu tiver colocado um M maiúsculo, vai dar errado. Aqui a gente coloca esse char, sexo igual a sexo string, ponto to uppercase. O to uppercase, ele tem no Python também, tudo que é linguagem, ele vai colocar que essa variável seja sempre maiúscula. Independente se a pessoa colocou minúscula ou já colocou maiúscula, ele vai trazer ela a ser maiúscula novamente. Por isso que às vezes quando a gente entra em sites do governo, por exemplo, nosso nome está tudo gritando, está tudo cheio de maiúsculo, porque é mais fácil você procurar daquela maneira no sistema do que ter a chance de estar errando, porque a letra está minúscula ou coisa do tipo. Aí caso M de masculino, bom dia senhor, mais nome, mais exclamação. Lembra disso, né? Mais nome, mais exclamação no final, porque a pontuação ela tem que estar no final. Else if, daí seria igual a F, daria bom dia senhora, mais nome, mais exclamação. E o else foi o que sobrou. Aqui ainda o else if, ele, comparando, se esse não der certo, ele vai testar esse também. Se esse não der certo também, aí vai para esse. É que não dá para fazer uma linhas de ifs. If, else if. Daí no else, se tudo der errado aqui, ele vai ter digitado um caractere inválido, um caractere não correspondente com o que eu gostaria que ele tivesse digitado. Se o meu programa ele foi feito para ser digitado com 2 letras. E aqui ele não está digitando como eu solicitei. E ele vai dar como está inválido. Vou executar aqui para ver como que funciona. Ele vai perguntar o nome. Ele vai pedir para digitar se é masculino ou feminino. Vou colocar um M maiúsculo primeiro para a gente ver como que é. Aqui ele deu o Sr. Alex. Aqui novamente, mas com um N minúsculo. Também deu por causa do to uppercase. Vamos testar com as outras possibilidades. Como feminino, o F maiúsculo, ou com o F minúsculo. Também deu. Agora vamos tentar com caractere inválido. Vou colocar esse aqui. Eita, não, eu coloquei na parte do nome. Ele vai digitar que aquele é o nome da pessoa, mas de qualquer forma. Inválido. Se eu colocar aqui novamente. Deixa eu ver, colocar como se a pessoa fosse digitar o nome dela aqui de novo. Se ela não leu o enunciado e ela cometeu esse equívoco, vai dar inválido, porque ele vai sempre cair no else. Aqui a gente pode ver que sobraram vários colchetes, mas é sempre muito importante ter eles bem alinhadinhos, às vezes, a maioria das vezes, né, que nosso código começa a dar erro, é porque eles não estão fechados direito. Que esse começa aqui e fecha nesse, ele sempre fica um quadradinho em volta, esse começa aqui e acaba nesse, esse começa aqui e acaba nesse aqui, esse nesse de baixo. Normalmente também tem as corzinhas correspondentes, né? O
public class ele sempre começa com um amarelo. E ele mostra também aonde que está finalizando. E ele sempre é o último. Aí o último, penúltimo. Aí aqui ele termina nesse aqui, esse nesse e esse nesse aqui. Sempre fechando a casinha, o quadradinho deles corretamente. Esse foi o último exercício. Eu acho que já deu para dar uma ideia muito boa sobre como funciona. Os códigos aqui eles são maiores mesmo. Para você só puxar a variável do usuário, você já tem que digitar joption.pain, .show, pushDialog, tem as maiúsculas digitadas nos lugares corretos, não são só no começo da frase, que é diferente do Python. Python é muito simples, você digita pouca coisa, ele já responde, você coloca só um input, a variável que você quer que seja, e já está tudo certo, não precisa ficar declarando variável, não precisa ficar coisa de maiúsculo, minúsculo, tem outras coisas até que tem, mas não tanto quanto aqui. Aqui é uma linguagem um pouco bem mais complicada, na verdade. Eu considero Java uma linguagem bem mais desafiadora, até porque você recebeu uma mensagem na tela, tem que escrever uma linha inteira de código. Mas acredito que com o tempo acaba acostumando, acaba sendo interessante aprender a usar o Java. Tem uma linguagem bem potente, serve para executar em qualquer tipo de computador. E deixa eu pegar aqui já um exemplo de como funciona para quando não é, como que fala? Quando a variável não é usada, né? Acho que eu não cheguei a mostrar para vocês. Nesse aqui, vamos colocar que a gente tem uma string. Tem que começar com um S maiúsculo. String igual a nome. Por que não foi? Sim. Eu coloquei igual. Não era para ter colocado igual. Ele está mostrando que o valor da variável não está sendo usado. Que aí ele está caindo naquele o garbage collector. Mas aqui, se a gente colocar você não passou... Vamos reformular aqui a frase. Senhor... Aí, pula pra cá, mais nome, mais você não passou. Que a gente tem que definir o que é. Vou colocar o nome aqui sem o outro, o joption.pain. Aqui, vamos tentar dessa maneira. Não, aqui no caso seria você passou. E aqui se você passou, aqui é o motivo equívoco de não dar um espacinho. E o V não é maiúsculo. Aqui, senhor Alex, você passou. Ele deixou de ficar amarelo, né, porque a gente começou a usar a variável dele. Mas caso eu apague aqui novamente, a variável continua sendo inútil, ela continua mostrando, a gente não está usando, ela só está ocupando espaço no seu computador, não está sendo de utilidade alguma. Mas acredito que a aula tenha sido isso, espero que vocês tenham aproveitado, tenham entendido como funciona os strings, os ints, o public static void main, os prints, biblioteca, o if, else, e os exercícios tenham sido fáceis de fazer e proveitosos. Até uma próxima aula.